Vamos falar aqui sobre erros que estão em volta de um líder. Erros que estão em volta de um líder. São erros que serão uma tentação, serão assim uma pressão para a liderança atual. Para pastores. Principalmente atual. Sempre foi, mas principalmente para atual. Para os pastores, para os líderes. Pilatos chegou para Jesus, ele estava fazendo uma entrevista com Jesus e disse para Jesus assim, olha, eu tenho o poder de te condenar ou de te absolver. Eu tenho o poder de fazer com você o que eu quiser. Jesus perguntou para ele, você teria esse poder? Se do alto não te fosse dado? Então Jesus estava dizendo para Pilatos o seguinte, você não pode fazer o que você quiser, só porque você tem autoridade. O meu cargo, o meu título, a minha posição não me dá o direito de eu fazer o que eu quero só porque aquela cadeira, eu estou sentado naquela cadeira, não. O meu ministério tem que ter justiça, tem que ter equidade. O meu ministério tem que ter temor, reverência. Eu não posso beneficiar um, prejudicar o outro, gostar de um, detestar o outro, com a minha autoridade. Eu não posso usar a minha autoridade para fazer o que eu quiser. Segundo erro que rodeia, que está em volta de um líder. A Bíblia diz que o povo, Pilatos pergunta para o povo, o que farei de Jesus, o chamado Cristo? Perguntou para o povo. Pilatos não deveria perguntar para Cristo o que fazer com o povo? A decadência de um líder começa quando a opinião do povo, meu Deus do céu, passa a valer mais que a opinião de Deus. Aí a pessoa o líder vai fazer, ele não pergunta para Deus o que fazer, ele pergunta para o povo o que fazer. Aí ele está perdendo a autoridade que Deus lhe deu, está abandonando essa autoridade, está entregando essa autoridade para quem não tem. No final, o Pilatos, a Bíblia diz assim, e não querendo Pilatos ficar mal com o povo. Eita. Não tem problema ficar mal com Deus, não. Então, a decadência de uma liderança cristã. Estou falando de nós que somos cristãos. Isso aconteceu no Antigo Testamento também com Saul, sim, né? Com Saul. A decadência de um líder é quando a opinião do povo vale mais que a de Deus. Uau. E a Bíblia diz que Pilatos tentou se sair. Eu não vejo crime nesse homem. Julga ele segundo a lei de vocês. Só que a autoridade estava com ele. Quem tinha que fazer era ele. E eles disseram, então você está aí e não vai fazer? O Pilatos não teve coragem de enfrentar a voz do povo. E eu vou falar uma coisa aqui, pastor Fábio, sem polemizar, mas eu vou falar uma coisa aqui que é a maior verdade que eu vou falar aqui esta tarde. A voz do povo não é a voz de Deus. Aí muda tudo, porque eu sempre ouvi que a voz do povo é a voz de Deus. Não, a voz do povo não é a voz de Deus. E a voz de Deus não é a voz do povo. Se a voz de Deus fosse a voz do povo, se a voz de Deus fosse a voz do povo, ou a voz do povo fosse a voz de Deus, tudo seria diferente. Mas não é. Tem hora que Deus fala justamente o contrário que o povo quer. E tem hora que o povo fala justamente o contrário do que Deus quer. Pilatos não queria ficar mal com o povo. E ele entregou o Filho de Deus aos soldados para ser crucificado. Tem gente, tem líderes evangélicos, tirando a palavra da igreja, tirando Jesus da igreja, tirando a verdade da igreja, para não ficar mal com o povo. Meu Deus do céu. Tem líderes que não têm coragem mais de pregar a mensagem que Deus deu a ele. Ele pega e prega outra. Porque ele diz, se eu pregar essa mensagem, eu vou ficar mal com o povo. E eu não posso ficar mal com o povo. Eu vou perder fulanos. Alguém vai sair, alguém vai se irritar. E aí ele passa a viver da opinião do povo e não da de Deus, estando bem com o povo e não com Deus, e fazendo da autoridade que recebeu do alto que ele quer. Aí a Bíblia diz que Deus ainda tentou, salvar o Pilatos. O Pilatos olhou para Jesus e disse, eu olho para ele e não vejo nele crime algum. Então ele sabia que Jesus era inocente. Ele viu a verdade. Ele viu a verdade. E Deus ainda falou com a mulher de Pilatos, né? Sabe por que Deus falou com a mulher de Pilatos? Porque tem vários líderes evangélicos que Deus não fala mais com ele. Mas Deus ainda fala com a mulher dele. Meu Jesus. E a mulher está lá sofrendo porque Deus ainda fala com ela. Meu Deus. E ela mandou um recado para o Pilatos, rapaz, não entra na causa desse justo. Essa noite eu sofri por causa dele.
Meu Deus. Mas o Pilatos, querendo se sair, pegou uma bacia, lavou as mãos e dizia, eu não tenho nada a ver com o sangue desse inocente. Ele sabia que Jesus era inocente. Meu Deus do céu. Sabia e ainda assim Só não que julgou. o texto diz que a voz do povo pressionava. Pastores, líderes, homens de Deus, mulheres de Deus, cuidado para essa voz não te pressionar até te vencer. Tem pastor pressionado a não pregar mais a verdade, não pregar contra o pecado, não pregar os princípios de Deus, porque a voz do povo está gritando.